Olá, eu sou a Rita Foelker, esse é o Momento Calunga e hoje nós vamos falar de um texto para pessoas que talvez venham passando por questões, por problemas, por situações que parecem insolúveis, que parecem sem solução, tá? Situações graves, né? Às vezes você, num estágio de alguma enfermidade em que tudo já foi tentado e não se sabe mais o que fazer, né? E para isso não importa se você está deitado num lençol de algodão egípcio, se você está numa cama simples, né? Existe algo em comum nessa dor, né? Que é a desesperança, que é aquela impressão de que não há saída. E talvez você esteja passando por isso, e o Calunga traz para esses casos uma perspectiva, a perspectiva dele. Então eu vou ler um trechinho e aí a gente vai comentar, tá bom? Então chama-se Afiando a Faca. A vida é linda, sábia e generosa, mas às vezes ela precisa ser mais dura que você. Ah, e ela sabe ser assim. Olha, se você tem uma faca ou um machado, a pedra de amolar tem que ser mais dura que a lâmina, porque ela vai amolar, vai afiar. E se a pedra for mole, a lâmina vai continuar cega. Olha só, nessa frase tem algumas palavras que são muito interessantes, tá? Ele está falando, ele está usando uma imagem, né, uma metáfora, que é a da pedra de amolar, né? Que tem como prioridade afiar uma lâmina, né, do machado ou da faca. E afiar tem esse sentido, né, de realmente tornar mais cortante, mas a gente também pode pensar num outro sentido, né? Quando a gente fala assim, ah, ela está afiada, ou seja, ela conhece bem a situação, ela sabe resolver esse problema facilmente, ou ela tem a resposta na ponta da língua. Isso também significa, né, estar afiado, tá? E aí, quando ele diz que a lâmina vai continuar cega, essa imagem também é muito significativa aqui, porque muitas vezes a gente não enxerga soluções, não porque elas não existam, mas porque dentro daquele estado íntimo, dentro daquela condição emocional, muitas vezes até espiritual em que a gente está cego. A gente não está enxergando perspectivas novas, a gente não está enxergando horizontes. E é disso que Calunga está falando nesse texto. E o que o Calunga está nos lembrando aqui, né? Ele está lembrando que todos nós, nessa vida, ainda temos muitas lições espirituais para interiorizar, né? Porque talvez você diga assim, nossa, mas eu leio tanto, eu assisto tanto vídeo, eu ouço tanto podcast, né, com tantos temas espirituais, com tanta filosofia, né? Mas uma coisa é a gente ler, ouvir, memorizar e até saber repetir, né? Isso a gente consegue fazer. Às vezes a gente, desse início, a gente vai passar para um outro estágio em que a gente vai se condicionar. Então, o que é se condicionar? Né? Toda vez que uma situação aparece no seu horizonte, sobe aquela resposta automática. Né? Mas essa resposta automática ainda é uma programação, não é consciência. Né? Então, você repete, né, uma frase, mas não quer dizer que ela está já interiorizada, integrada na sua forma de ser, a ponto de não precisar nem ser relembrada, porque ela já se transformou em atitude na sua vida, né? Então esse é o aprendizado mais profundo que existe. E é disso que a gente está falando aqui, quando a gente está falando em transformação interna. Mas Rita, quais são as causas desse sofrimento, tá? Então a gente pode pensar, como reencarnacionistas que somos, nós podemos pensar em causas geradas
na preparação dessa encarnação, no planejamento dessa encarnação, que teria de ser, né, apropriada àquelas características e qualidades que a gente quer desenvolver, né? E então as circunstâncias, o organismo, a família, o meio, ele é planejado no sentido de favorecer esse desenvolvimento, mesmo que muitas vezes a gente passe por dificuldades, mesmo que algumas vezes isso preocupe, isso aflija, né? Mas isso vem da nossa necessidade íntima de progredir, né? Agora, tem outras aflições que surgiram nessa vida e provavelmente eu estou falando aqui, você vai lembrar de alguma que foi gerada por uma atitude, por um ímpeto, por uma situação que você vivenciou e que hoje, refletindo, analisando, você percebe que não foi a maneira ideal de lidar com ela, não foi a melhor maneira, né? Mas que aquilo gerou consequências e a gente está trabalhando em si a partir dessas consequências para atingir uma compreensão maior, né? E um estado maior de paz e de serenidade e de sensação interna de bem e de paz, tá certo? Agora, é lógico que é humano sonhar com uma vida melhor, com a saúde melhor, com uma condição melhor dentro da família, dentro do relacionamento. Isso é sempre bom, isso é sempre importante, a gente ter uma perspectiva de melhora, né? Mas não é só a gente ficar assim sonhando, é importante a gente ter algumas atitudes também. E o Kalunga, ele cita três formas da gente começar a lidar com isso, né? Então, uma delas é mudo aquilo que posso mudar. Porque às vezes a gente está num sofrimento do qual muitos itens são coisas que dependem de nós, né? Nos mexermos, nós falarmos, expressarmos o desejo daquilo que queremos ou nós realizarmos essas mudanças, tá? E aí vai ter aquela parcela que você não pode mudar, né? Porque são coisas que já estão estabelecidas ou que dependem dos outros, né? E tem coisas que você não pode mudar. Então, o que você vai fazer com elas? Você vai aceitar, tá? Então, o primeiro passo é mudo o que posso mudar. O segundo passo é aceito o que não posso mudar, tá certo? E o terceiro é melhoro a minha mente, faço a minha mente trabalhar melhor, trago luz para a minha mente, trago esclarecimento, trago orientação, trago leituras, trago canções, trago todos aqueles conteúdos que possam somar e fazer com que essa mente se eleve, né? Acima das dificuldades, né? Porque no nível da dificuldade a gente não enxerga a solução, a gente precisa subir um degrauzinho para olhar para a dificuldade e perceber a solução. E isso significa o quê? Significa que estamos reconhecendo a necessidade de mudar, né? A necessidade imperiosa, impreterível de mudar, né? Mudar de verdade, não só superficialmente, tá? Não só na aparência, não só em coisas externas, mas mudar internamente, né? E compreender que durante um tempo a gente vai lutar contra, digamos assim, né? Lutar contra o retrocesso, ou seja, aquela preguiça, aquele impulso que a gente tem de dar um passo atrás e relaxar, mas a gente fala não, eu não quero mais viver como eu vivia anteriormente. Eu estou me tornando uma nova pessoa e estou dando a isso toda a importância possível, tá certo? E aí tem a continuação do texto do Kalunga em que ele diz assim: então tem hora que a vida vai ser dura e amolar você, mas ela está te afiando.
ela está puxando você para o seu melhor, ela está lhe dando inteligência e visão. Então, entenda e, se aceitar também vai ser mais fácil. Entendi que a vida está tirando você de onde. Aliás, desculpa. Entenda que a vida está tirando você de onde você está e é para promover você a um estágio superior. Então, esse é o texto do Kalunga, essa é a mensagem dele. Diante disso, eu não me sinto à vontade para comentar mais nada, tá certo? Apenas desejar que esse texto colabore com o seu momento, ajude você a superar o que for necessário, mudar o que for necessário, aceitar o que não possa ser mudado, tá? E a gente pode falar mais sobre isso se você quiser, deixa um comentário, tá bom? Um grande beijo, muita paz, gratidão pela audiência. Até o próximo Momento Kalunga.